Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Thales Junqueira chegando aqui com mais um vídeo, iniciando agora raciocínio lógico direto para você da garagem da aprovação. Pessoal, vamos falar aqui sobre raciocínio lógico, isso mesmo, a lógica proposicional, certo? Espero que você goste muito, vamos para frente, vamos nessa. Bom, então raciocínio lógico, tá certo? Proposições é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Você já me conhece, se você ainda não me conhece, sou o professor Thales Junqueira. Estamos aqui direto do RLM Thales, tá certo? Então nós vamos ver, pessoal, a partir de agora, lógica de proposições, a lógica chamada proposicional, tá certo? Vamos começar aqui? Vamos nessa. Então veja só, pessoal, o que é uma proposição? Eu coloquei logo aqui os conceitos iniciais para você que nunca viu esse assunto, está vendo pela primeira vez, ou você que já viu e está dando mais uma olhada, ou está relembrando. Vamos dar uma olhada aqui. Então, chamada de proposição ou sentença, toda obrigatoriamente aí frase declarativa com sentido lógico completo. Presença de verbo, pessoal, uma proposição, se ela estiver no formato textual, formato de frases, ela obrigatoriamente tem que ter a presença do verbo, tá certo? Não tem para onde fugir, é obrigatório. A qual podemos atribuir apenas um valor lógico. Ou a proposição vai ser verdadeira, ou a proposição será falsa, tá certo? Então, proposição é isso, é uma sentença declarativa que nós vamos ter somente um resultado verdadeiro ou falso. E lembre-se, tem que ter verbo obrigatoriamente, tá certo? Então, pessoal, é um assunto que é tipo uma receita de bolo, tá certo? Se você pegar a manha, pegar os artifícios, você tira a onda nesse assunto, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Falando um pouco também aqui, pessoal, sobre exemplos, temos alguns exemplos aí, tá certo? Então é Pedro é policial, tá certo? Pedro é policial é um exemplo de uma proposição, tá certo? João não é assassino, é um exemplo de uma proposição. Tem sentido completo, né? Você tá vendo aí a presença dos verbos, beleza? É uma proposição. Essas duas aí são proposições, tá? Luana estuda para magistério e Alice estuda para saúde, tá certo? Isso aí, beleza. Isso aí é uma proposição, tá certo? Então, tá aqui verbo estudar, identificação, todo mundo, essa frase está sendo entendida. Então, são exemplos aí de proposições. Muito bem. Vamos seguir. E aí, pessoal, a gente quando vai seguindo aqui, chegamos nessa outra etapa, que são as não proposições, tá? Então veja só, como é que vai ser isso aqui? A gente vai elencar para vocês um grupo que são consideradas não proposições, tá certo? Esse grupo aqui não são proposições, não são, tá certo? Então vamos lá. Diversas frases são consideradas proposições e outras não proposições. Tome muito cuidado, pois as bancas adoram cobrar elas nas questões. Então nós vamos ver aqui agora, pessoal, o que é considerado proposição e o que não é considerado proposição, tá certo? E nós temos aqui já um grupo que não é considerado proposição. Quais são eles? Vamos ver aqui. Veja só. Olha. Frases interrogativas não são proposições. Frases exclamativas não são proposições. E temos as outras que a gente vai falar passo a passo. Sentença aberta,
frase imperativa, frase paradoxal. Thales, e o que é uma frase paradoxal? A gente vai ver. O que é uma frase imperativa? A gente vai ver. Frase sem verbo, tá certo? Tudo isso aí, pessoal, é considerado como não proposição. Beleza? Então veja só. Frases interrogativas. Pessoal, frases que apresentam sinal de interrogação, tá certo? Normalmente, quando ele cobra essa parte, ele cobra já direto. Ele tchufo. Frases que têm o sinal de interrogação. Então Caio, vírgula, já lavou o refeitório? Então, isso aqui é uma não proposição, tá certo? Essa pergunta aí não é considerada proposição. Anote isso aí, tá certo? Anote isso aí. Beleza, vamos para a próxima. Temos a segunda aqui. Frases exclamativas, tá certo? Sinal de exclamação. Bom dia, alunos, garagem da aprovação. Você que está aqui na garagem da aprovação, obrigado pela sua participação aqui, tá certo? Então, bom dia, alunos, garagem da aprovação. Sinalzinho de exclamação. Você já sabe que isso aqui não é proposição. Show? Show de bola. Vamos mais? Vamos. Sentenças abertas, pessoal. Isso aqui é o seguinte: frases que você, na verdade, não sabe quem é a pessoa, tá certo? Não se tem certeza do resultado, se é verdadeiro ou falso. Utilizam muito pronomes, tá? Então, olha, ele é professor, certo? Ela é forte, tá? Aqui são alguns exemplos de não proposições, tá certo? Aí você vai guardando, vai somando ao rol do grupo de não proposições. Já temos as sentenças interrogativas, perguntas, já temos as sentenças exclamativas e temos agora essa parte aqui que são as sentenças abertas, certo? Show? Maravilha. Vamos seguindo. Bom, ele é presidente do banco. Ele é presidente do banco, pessoal. Também é considerado uma não proposição, certo? Não proposição. Show? Muito bem. Nós temos aqui mais frases imperativas, pessoal. Frases que dão aquela ideia de ordem, conselho, advertência, aviso, pedido. Claro, o que cai mais em prova é ordem, tá certo? Ordem. É aquela, vai fazer tal coisa, vai fazer alguma coisa ali. Então trouxemos um exemplo aqui para você. Pedro, prenda aquele rapaz por desacato agora. Isso aí é um exemplo de uma frase imperativa. Tem alguém mandando Pedro fazer isso, tá certo? Massa, tranquilo mesmo. Aí vamos lá. Não são proposições. Mais um grupo aqui. Frase sem verbo. Pessoal, certo? A presença do verbo. Obrigatória a presença do verbo, tá certo? Se tiver no formato textual, tem que ter verbo, tem que ter verbo, ok? Então é obrigatório. Então, olha, o mundo dos concursos. A gente observa que isso aqui não é uma proposição. Por quê? Porque não tem verbo, tá certo? E aí, pessoal, acrescentando aqui como observação, as frases paradoxais. As frases paradoxais são frases que não têm, né? Tem aquele duplo sentido, utilizada muito pelos filósofos. Então acompanha aí, filósofos. Você não sabe se é verdade ou é falsidade. Não sabemos.
tá? Então fica meio assim, os filósofos falavam muito assim, só sei que nada sei, tá certo? Só sei que nada sei, pessoal, é o quê? Você não tem como saber. Como é que você sabe se você nada sabe? Muito estranho. Então isso aqui é frase sem verbo, não é proposição, tá? Frase sem verbo e as paradoxais, tá bom? Muito bem. Aqui um esqueminha para você, você que está querendo pegar a manha, tá certo? Quer saber qual o esquema das frases, das não proposições. Temos aqui esse esqueminha para você das não proposições. Então veja só. Você vai ter aí, ó, as setinhas. Perguntas não são proposições. Frase com ordem não é proposição. Sentença aberta não é proposição. Exclamação, frases exclamativas não é proposição. Paradoxo não é proposição. E frase sem verbo, tá? Então esse grupo de sentenças, elas não são consideradas proposições, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, tem 6 modelos de frases que não são considerados proposições, tá certo? Tranquilo, fácil, né? Bem tranquilo mesmo. Bom, algumas palavras que também serão consideradas proposições, e caso não entre em conflito com as regras das não proposições. Normalmente não vai entrar em conflito, tá? A gente vai ter aqui, pessoal, o todo, o algum, o nenhum, onde eles são chamados de quantificadores, tá? E o que é que o quantificador faz? Ele faz o quê? Ele transforma uma sentença aberta, o quantificador transforma em uma sentença fechada. Essa é a principal missão aí do quantificador. Claro, não indo de encontro a nenhuma das outras aqui, tá? Pessoal, a vida no planeta Marte, esse A aqui, ele está no sentido de existir, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai ver depois com mais calma que o existe é também uma sentença fechada, tá certo? É também um quantificador. Então, não são só esses que estão aqui na tela. Teriam outros também, tá certo? Fique ligado nisso. Bom, beleza? Então tá aí, pessoal, um grupo de sentenças que não eram consideradas proposições. Pegou exclamação, pegou pergunta. Você já sabe que isso aí não é proposição, tá? Princípios da lógica são 3. Então vamos ver aqui. São os princípios que norteiam o pensamento do raciocínio lógico formal, tá certo? Então, olha, são eles. O primeiro, chamado princípio da identidade, tá certo? Nesse princípio, se uma proposição for verdadeira, ela será sempre verdadeira. Já também, se ela for falsa, ela será sempre falsa, tá? Então, nossa parte aqui, né, dos princípios, esse é o nosso primeiro princípio, chamado princípio da identidade. Alguns professores até chamam de princípio do RG, tá certo? Porque subentende-se que você olha seu documento e depois de certo tempo, quando você olha de novo, ainda é você que está ali, tá bom? Então, o princípio do RG, tá bom? Quem gosta de pensar assim. Próximo princípio, pessoal. Princípio da não contradição. Uma proposição, olha, não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Não pode ser ao mesmo tempo, tá certo? Então, esse é o princípio da não contradição.
ou ela é verdadeira ou é falsa. Não pode ser as duas simultâneas, tá? Se você observar, pessoal, os princípios não são tão diferentes uns dos outros. São bem próximos mesmo, tá? O que mais? Princípio do terceiro excluído, tá, pessoal? É um tópico que cai muito pouco, tá certo? Essa questão dos princípios aí. A gente tá colocando, certo? Por desencargo de consciência. Então, o princípio terceiro excluído é tipo assim, o terceiro, ele caiu fora. Ele foi excluído, tá? Então, olha, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, nunca ocorrendo a terceira opção, tá? Observe que na segunda ele botou só sobre não poder ser verdadeiro e falso, tá? Então fica ligado nisso, nos princípios. Já teve questão que caiu só de princípio, teve questão que ele associou, tá? Ele dava uma frase, de acordo com seus conhecimentos em lógica, essa frase aqui representa o princípio tal, tá bom? Fica ligado aí. Bom, falando um pouquinho aqui, pessoal, como a gente já falou, como já falamos ali das não proposições, o que vem daqui para frente normalmente será uma proposição, tá certo? Então, vamos para frente. Então, veja só. Proposição simples. Aí ele fala assim: tem também podem ser chamadas de atômicas. Thales, qual a chance de cair o nome atômica na minha prova? Pessoal, praticamente zero, praticamente zero. Mas tá aí, tá? Tá aí. O que mais? Apresentam um único pensamento, essa informação é importantíssima, tá? Eles realmente apresentam um único pensamento, beleza? Precisam ter sentido completo. A gente já falou sobre proposição. Toda proposição tem que ter o sentido completo, tá? Observação. Vou botar aqui essa observação. Pessoal, quando você tem isso aqui, na tela para você, se você tem sujeito composto mais o conectivo i, que na verdade aqui não vai entrar como conectivo, a gente vai se chamar proposição composta para algumas bancas, tá? A gente vai ver isso aí, os exemplos de proposição composta. Mas, pessoal, muitas bancas não vão considerar. Vão considerar proposição simples, tá certo? Como assim, Thales? Olha, Thales e Rafael são professores. Professores, tá? Então, olha, sujeito composto e o i no meio. Isso aí, para várias bancas, é considerado proposição simples. E tem algumas que é proposição composta também. Ah, como é que eu vou saber? Vai depender da banca, pessoal. Vai depender da banca. A gente dá um gás lá, foca nela, tá certo? E vai observando o que é que cai mais, tá? Definição de proposição composta. Pessoal, quando tem a presença de conectivos lógicos, a gente vai ver todos eles com mais calma, mais detalhe, mas se você pegar duas ou mais proposições simples e uni-las com os conectivos lógicos, você vai ter aí uma proposição composta, tá? Então, por exemplo, Thales é professor e João é funcionário público. Maria foi ao shopping ou Pedro não é funcionário público, tá certo? Então ele fala aqui duas ou mais proposições, beleza, pode acontecer, mas a gente sabe que cai mais com duas e com três. São os modelos que mais caem em prova, tá certo? Questão de proposição aqui. Tá aqui um exemplo, é Pedro é professor de português. Isso aqui seria P. Caio é arquiteto. Isso aqui seria Q. Essas letras aí, pessoal, a gente vai ver que a gente escolhe, ou a questão escolhe para você. Então não precisa ficar preocupado com essas letras aí, tá? Tranquilo mesmo.
Muito bem. E aqui, pessoal, um tópico que você tem que saber já logo agora é a chamada linguagem simbólica. O que é isso? É um conjunto de símbolos que são basicamente letras, muitas vezes, certo? A linguagem simbólica normalmente são mais letras, mas tem um ou outro símbolo, tá? É letra com símbolo, tá certo? Letra com símbolo. A gente vai ver que o I tem um símbolo, que o OU tem um símbolo, a gente vai ver tudo isso, tá? Então pode vir na forma simbólica ou na forma natural, forma normal, certo? Pela regra geral, as proposições simples são letras minúsculas e proposições compostas letra maiúscula. Se ele for seguir ao pé da letra, se as bancas seguissem ao pé da letra, a letra, olha, marque aí, minúscula, tá certo? Letra minúscula é para proposição simples. E letra maiúscula é para proposição composta. Proposição composta. Pessoal, isso é o normal, mas as bancas não ligam muito para isso. Então, por exemplo, se você falar com a letra maiúscula P, dois pontos, Léo é funcionário. Léo é funcionário. Então veja, as bancas não ligam, bota às vezes com a letra maiúscula, o que era para ser com letra minúscula. Vai ser anulado isso? Não vai ser anulado isso. Por quê? Porque, pessoal, subentende-se que vocês já saberiam, tá certo? Que isso aqui é uma proposição, maravilha. Independentemente se for simples ou composta, eu quero que você guarde o seguinte: uma letra representa uma expressão. Uma letra representa uma profissão. Uma frase, uma sentença, tá? Tudo isso condensado em uma letrinha, tá certo? Em uma letrinha. Alguns exemplos aqui, tá certo? Então aqui eu posso botar, Júlia gosta de estar para concurso carreiras policiais. P. Paula foi aprovada no concurso Q. Tá certo? E aqui, pessoal, a gente depois vai ver símbolos, vai ver conectivos, tudo certinho, tudo certinho. Beleza? Fechamos aqui esse bloco aqui direto da garagem da aprovação e vá acompanhando as aulas, não perca uma, tá certo? Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.